Um panorama dos acontecimentos mais relevantes do dia traz à tona questões que exigem atenção imediata. Onde está o ex-ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov? Quando ele retornará ao país? Essas perguntas ganham força em meio a uma onda de mudanças no governo ucraniano. Enquanto isso, a visita de Volodymyr Zelensky à França rendeu frutos significativos. Sem aeronaves, reforço na defesa antiaérea e acordos estratégicos de mísseis. Mas as novidades não param por aí. Donald Trump ameaça impor sanções severas a qualquer nação que mantenha negócios com a Rússia, incluindo a possibilidade de incluir o Irã nessa lista. E o Kremlin fez declarações importantes sobre trocas de prisioneiros e as relações com os Estados Unidos, além de abordar o futuro de possíveis encontros entre Putin e Trump. Enquanto isso, na Polônia, um ato de sabotagem em ferrovias acende alertas. O governo chinês, por sua vez, orienta seus cidadãos a evitar viagens ao Japão. Na Grã-Bretanha, o sentimento anti-imigração cresce, e o caso Epstein volta à tona com Trump exigindo a divulgação completa de todos os registros. Mas voltemos à Ucrânia. Segundo informações do portal Clash Report, Rustem Umerov, ex-ministro da Defesa e atual secretário do Conselho de Segurança Nacional, teria se recusado a voltar ao país. A notícia surge em um momento de intensa reestruturação no governo ucraniano. Umerov teria comunicado pessoalmente sua decisão a Zelensky, segundo fontes próximas. No entanto, o Centro Ucraniano de Contra-Desinformação desmente essa versão. Segundo eles, Umerov não se recusou a retornar, mas sim teve sua missão oficial nos Estados Unidos prorrogada até o dia 19. A alegação de que ele não voltaria seria falsa. O secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa está em uma viagem de trabalho planejada, conduzindo consultas e reuniões para fortalecer o apoio internacional à Ucrânia. Ele mantém contato constante com as autoridades ucranianas, cumprindo todas as tarefas designadas e avançando em questões cruciais de segurança, defesa e política humanitária. Em Kiev, uma sessão está em andamento para eleger um novo presidente da empresa estatal Naftogás, substituindo Alexei Chernyshov. Ele foi recentemente acusado de enriquecimento ilícito no caso de desvio de recursos no setor energético. Segundo a investigação, Chernyshov teria recebido mais de 1,2 milhão de dólares e quase 100 mil euros em dinheiro vivo, entregues em uma lavanderia. Enquanto isso, Zelensky segue em Paris para reuniões com Emmanuel Macron. O foco principal é a assinatura de um acordo para fornecimento de sistemas de defesa antiaérea, caças e mísseis. Durante a cerimônia de assinatura da declaração conjunta, Zelensky e Macron reforçaram o compromisso de fortalecer a cooperação militar. Hoje iniciamos uma nova fase, declarou Macron. Este acordo consolida nossa parceria para modernizar as forças armadas ucranianas, que são a linha de frente na defesa da Europa contra a agressão russa. E fazemos isso com uma visão de longo prazo. Zelensky também anunciou a aquisição de 100 caças Rafale, em entrevista a um canal de televisão francês. O Palácio do Eliseu confirmou o número, mas não esclareceu se as aeronaves serão compradas diretamente ou transferidas dos estoques franceses. A capacidade de regeneração do exército ucraniano é um elemento crítico para a segurança de todos nós, destacou Macron. Ele lembrou que meses atrás, a França já havia fornecido caças Mirage 2000, acompanhados de treinamento para pilotos. Agora, com os Rafale, a Ucrânia avança para uma nova geração de equipamentos militares. A visita de Zelensky ocorre em um momento delicado. A Rússia intensificou seus ataques com mísseis e alega avanços na região de Zaporizhia. Apesar das dificuldades orçamentárias internas, a França segue empenhada em fortalecer a defesa ucraniana. Além disso, Paris e Londres trabalham em uma proposta para criar um guarda-chuva de segurança que garanta a proteção da Ucrânia após um eventual acordo de paz. Macron foi enfático, diante da intransigência russa, dos ataques inaceitáveis contra civis e da infraestrutura energética, e da dependência da Rússia em relação à guerra. Permanecemos firmes em nossa busca por uma paz justa e duradoura. Uma paz que preserve os direitos legítimos da Ucrânia, sua segurança e a segurança de toda a Europa. Do outro lado do Atlântico, Donald Trump fez um alerta contundente. Ele afirmou que os republicanos estão preparando um projeto de lei que prevê sanções duras contra qualquer país que faça negócios com a Rússia. Serão medidas muito severas, garantiu. Trump também sugeriu que o Irã poderia ser incluído nessa lista. Quando questionado sobre a possibilidade de o Congresso avançar com essa legislação, ele respondeu: "Estou satisfeito. Eles estão trabalhando em um projeto de lei republicano que é extremamente rígido. Sanções contra qualquer nação que negocie com a Rússia.
Podemos adicionar o Irã a essa lista, como eu já havia proposto. Os senadores já discutem a proposta que, se aprovada, imporá tarifas a países que comprarem petróleo e gás russos. Empresas internacionais que colaborarem com o setor energético russo também serão alvo de sanções. No Kremlin, o porta-voz Dmitry Peskov reagiu às declarações de Trump. Ele afirmou que Moscou acompanhará de perto o andamento do projeto, mas não está se preparando para nenhuma medida específica no momento. Peskov também mencionou a esperança de uma nova reunião entre Putin e Trump, embora não tenha dado previsões concretas. Estamos interessados em que essas condições se concretizem o quanto antes, disse. Mas qualquer encontro precisa ser produtivo, e isso exige uma preparação minuciosa. Assim que as condições estiverem maduras, ele acontecerá. Sobre as negociações para a troca de prisioneiros com a Ucrânia, Peskov confirmou que os contatos estão em andamento, embora em um nível intermediário. Enquanto isso, o mundo acompanha cada movimento, ciente de que cada decisão pode alterar o curso dos acontecimentos. As conversas prosseguem, mas os detalhes concretos permanecem em sigilo. O que se sabe, no entanto, é que a situação nos portos russos está sob controle. Fontes do Kremlin afirmam que as consequências dos ataques ucranianos são neutralizadas com rapidez impressionante. Prova disso é a retomada das operações de carregamento de petróleo no porto atacado, que voltou a funcionar apenas 2 dias após o bombardeio. A mensagem é clara: cada ação de Kiev encontra uma resposta imediata, precisa e implacável. A infraestrutura energética e militar continua sendo o alvo prioritário, e Moscou não apenas reage, mas antecipa, com capacidade e recursos para eliminar qualquer ameaça antes que ela se consolide. Enquanto isso, em Donetsk e Makiivka, a escuridão tomou conta das ruas. Após as 22 horas, uma onda de ataques com drones mergulhou as duas cidades na mais completa falta de energia. Moradores relataram o zumbido característico dos aparelhos no céu, seguido de explosões ensurdecedoras e clarões que iluminaram a noite como se fossem curtos-circuitos gigantes. Agora, grande parte de Donetsk permanece às escuras, com problemas graves também na conexão de internet. As autoridades russas já confirmaram os blackouts em vários distritos, deixando claro que a guerra não se limita às linhas de frente, ela atinge, sem piedade, o cotidiano de milhões. Do outro lado da fronteira, a Polônia viveu um momento de tensão que poderia ter terminado em tragédia. Um atentado sabotou os trilhos de uma ferrovia estratégica, em uma rota crucial para o transporte de suprimentos rumo à Ucrânia. O primeiro-ministro Donald Tusk não hesitou em classificar o incidente como um ato sem precedentes de sabotagem, prometendo caçar os responsáveis e reforçar a segurança. Felizmente não houve vítimas, mas isso não diminui a gravidade do caso, declarou, enquanto equipes da polícia, promotoria e peritos vasculhavam cada centímetro dos destroços. O que mais preocupa é o padrão, não foi um caso isolado. Em outra região do país, na mesma linha férrea, uma tentativa semelhante de desestabilização já havia sido registrada, ambas com potencial para causar um desastre de proporções catastróficas. O ataque ocorreu no domingo à noite perto da cidade de Lublin, onde moradores descreveram uma explosão tão violenta que muitos pensaram em vazamento de gás ou até mesmo na queda de um drone militar. Varsóvia não tem dúvidas, o país foi alvo de sabotadores, e a culpa recai sobre aqueles que, nas sombras, tentam minar o apoio ocidental a Kiev. Moscou, é claro, nega qualquer envolvimento, mas as evidências apontam para uma campanha coordenada de desestabilização. Enquanto a Europa se vê às voltas com ameaças híbridas, os Estados Unidos sinalizam uma possível reviravolta diplomática. O ex-presidente Donald Trump admitiu, em declaração surpreendente, que não descarta conversas com o líder venezuelano Nicolás Maduro. Isso nos dá uma oportunidade, mas não estamos dizendo que vamos fazer. Talvez haja discussões. Talvez negociemos com Maduro, vamos ver aonde isso nos leva, afirmou, em tom casual, como se estivesse falando de uma partida de golfe. A Venezuela, segundo ele, quer conversar e Trump, fiel ao seu estilo, não vê problema em sentar à mesa com qualquer interlocutor. Eu falo com todo mundo. Falo com você, falo com eles, vamos ver o que acontece. O que poucos mencionam é que essa abertura ocorre em meio a um massivo reforço militar americano no Caribe. Desde agosto, navios de guerra, submarinos nucleares, caças e aviões de reconhecimento têm se posicionado na região, criando uma infraestrutura de prontidão que muitos analistas associam a uma possível operação em solo venezuelano. Trump, aliás, já havia insinuado essa possibilidade no passado, e agora, com todos os elementos no lugar, o cenário parece mais próximo do que nunca.
Do outro lado do Pacífico, as tensões entre China e Japão atingem um novo patamar. Um alto diplomata japonês desembarcou em Pequim em uma missão urgente: tentar conter a escalada do conflito, desencadeado por declarações provocativas de Tóquio sobre Taiwan. O estopim foi a fala da primeira-ministra japonesa Fumio Kishida, que em sessão parlamentar sugeriu que uma crise em Taiwan poderia ameaçar a sobrevivência do Japão e justificar uma resposta militar. A reação chinesa foi imediata e contundente. Pequim classificou as palavras de Kishida como profundamente ofensivas e anunciou que o premier chinês Li Qian não se encontrará com seu homólogo japonês durante a cúpula do G20 na África do Sul. O erro do governo japonês feriu os sentimentos do povo chinês e envenenou o clima para os intercâmbios entre os dois países, afirmou o Ministério das Relações Exteriores da China, exigindo uma retratação imediata. Além disso, o governo chinês emitiu um alerta aos seus cidadãos, pedindo que evitem viagens ao Japão e reforcem a vigilância caso já estejam no país. A segurança pessoal dos chineses no Japão está sob risco, advertiu o Ministério da Cultura e Turismo, em um tom que não deixa margem para dúvidas. A relação entre as duas potências está à beira do colapso. Enquanto isso, no Reino Unido, a imigração se torna o novo campo de batalha político. O governo conservador anunciou uma reforma radical na política de asilo, visando conter a chegada de migrantes em pequenas embarcações pelo Canal da Mancha. A medida, porém, divide a opinião pública. Alguns defendem que o país está sendo explorado por quem busca uma vida fácil, com casa, dinheiro e benefícios sem trabalhar. Outros argumentam que se os imigrantes estiverem dispostos a contribuir, não há razão para barrá-los. Se querem vir, trabalhar e fazer parte do sistema, eu sou a favor, diz um morador de Londres. A polêmica ganha ainda mais força com a ascensão do partido Reform UK, de Nigel Farage, que tem ditado o tom do debate ao explorar o medo do caos migratório. Para os conservadores, a reforma é uma questão de sobrevivência política, mas, para os críticos, trata-se de uma rendição ao populismo. Do outro lado do Atlântico, Donald Trump volta a agitar o cenário político americano. Em um apelo direto aos republicanos no Congresso, o ex-presidente exigiu a divulgação dos arquivos do Departamento de Justiça sobre Jeffrey Epstein, o magnata condenado por tráfico sexual de menores. Os republicanos na Câmara devem votar pela publicação desses documentos, porque não temos nada a esconder. É hora de acabar com essa farsa montada pela esquerda radical para nos distrair dos nossos sucessos, declarou Trump, em uma clara referência à recente vitória republicana nas eleições legislativas. A pressão aumentou após o presidente da Câmara, Mike Johnson, anunciar que colocaria o tema em votação, com o argumento de que a transparência poderia dissipar qualquer suspeita de ligação entre Trump e os crimes de Epstein. Se há algo a esconder, que venha à tona. Se não há, que o assunto seja encerrado de uma vez por todas, disse Johnson, em um movimento que pode reabrir feridas e expor segredos incômodos. E por falar em exposição, 2 artistas belgas conseguiram um feito que poucos ousariam: pendurar sua própria obra no mesmo salão do Louvre onde está a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Os pranksters, como se autodenominam, driblaram a segurança do museu e instalaram sua tela em um ato que mistura arte, provocação e audácia. Enquanto as autoridades investigam como o feito foi possível, o episódio reacende o debate sobre os limites da arte contemporânea e a vulnerabilidade dos maiores símbolos culturais do mundo. Afinal, se até o Louvre pode ser enganado, o que mais está em risco? A obra, que retratava nada menos que os próprios autores da façanha, foi cuidadosamente emoldurada e escondida dentro de um simples saco de papel. Com a naturalidade de quem carrega um souvenir qualquer, eles atravessaram os corredores do museu, passaram pelos detectores de metais e pelos olhares atentos dos seguranças, sem levantar a menor suspeita. E não se contentaram em apenas chegar perto, instalaram sua criação a poucos metros da Mona Lisa, como se desafiassem o mundo a questionar onde termina a genialidade e onde começa a ousadia. O que mais impressiona não é apenas o feito em si, mas a mensagem por trás dele. Os tiktokers deixaram claro: não era um erro, não era um descuido, era uma declaração. Uma provocação calculada para expor as brechas de um sistema que se acredita inviolável. Afinal, se o Louvre, com toda a sua história e recursos, pode ser enganado por uma estratégia tão simples, o que dizer de outros ícones culturais? O que impede que amanhã, outra obra seja substituída, alterada ou até mesmo roubada sob o nariz de todos? E aqui surge uma pergunta incômoda: até que ponto a segurança dos nossos tesouros mais preciosos é realmente eficiente?
Menos de um mês após o furto de joias reais que abalou o mundo, o episódio levanta dúvidas ainda mais profundas. Será que os protocolos foram reforçados? Ou será que, por trás das câmeras e dos alarmes, ainda existem falhas esperando para serem exploradas? Uma coisa é certa, essa não é apenas uma história sobre arte ou vandalismo. É um alerta. E a próxima vítima pode estar mais perto do que imaginamos.